Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A Justiça condena 2 policiais pelas mortes de 5 jovens no Rio em 2015. O carro em que as vítimas estavam foi fuzilado. Mais um preso da Lava Jato é libertado por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal contrária à prisão de condenados em segunda instância. O ex-executivo da Mendes Júnior, Sérgio Cunha Mendes, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Um dia depois de ser solto, o ex-presidente Lula participa de uma manifestação política em São Bernardo do Campo. No discurso, Lula atacou os procuradores da Lava Jato, o presidente Jair Bolsonaro e os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Justiça, Sérgio Moro. Em algumas cidades do país, houve atos contra a decisão do STF. Quase 1 milhão de moradores do interior de São Paulo começam a racionar água por causa da falta de chuva. Estudantes de todo o país se preparam para a segunda etapa do Enem. E tem ainda os gols do sábado. O Jornal Nacional começa agora. Jornal Nacional. Hoje, com Matheus Ribeiro, de Goiás, e Larissa Pereira, da Paraíba. A decisão do Supremo Tribunal Federal, contrária à prisão de condenados em segunda instância, levou à soltura de mais presos, e não só da Lava Jato. O ex-ministro José Dirceu estava preso desde maio e deixou o Complexo Médico Penal na região de Curitiba ontem à noite. O alvará de soltura foi expedido pela juíza Ana Carolina Ramos, da primeira vara de execuções penais de Curitiba. Dirceu tem 2 condenações confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a segunda instância para casos da Lava Jato no Paraná. As penas somadas chegam a 39 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Depois de sair da cadeia, o ex-ministro petista se encontrou no apartamento de um amigo em Curitiba com o ex-presidente Lula, que também foi beneficiado com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Outro preso da Lava Jato liberado foi o ex-executivo da Mendes Júnior, Sérgio Cunha Mendes, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ele cumpria a pena de 27 anos de prisão no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, e saiu durante a madrugada. O alvará de soltura foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Outros réus da Lava Jato no Paraná que já tiveram as condenações confirmadas em segunda instância podem ser beneficiados nos próximos dias. São pelo menos 10 presos em regime fechado e 28 em regime semiaberto ou prisão domiciliar, mas a maioria ainda aguarda uma decisão da Justiça. Entre os condenados em segunda instância, que também já entraram com pedido de liberdade, estão 2 ex-tesoureiros do PT que cumprem pena em regime semiaberto. Delúbio Soares, já condenado no Mensalão, e João Vacari Neto. Vacari foi condenado por corrupção, Delúbio por lavagem de dinheiro. O julgamento que criou as condições para que o ex-presidente Lula e outros presos fossem soltos terminou na quinta-feira. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional prender condenados enquanto ainda existir possibilidade de recursos em tribunais superiores. O Supremo não estava decidindo o caso específico de Lula, mas uma regra para valer em casos em geral. A decisão não anula condenações nem absolve os réus, apenas adia a execução da pena até o esgotamento dos recursos judiciais. Mas não são somente presos da Lava Jato que vão ser beneficiados pela decisão do Supremo. O Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento indicando que cerca de 4.900 presos em todo o país terão o mesmo direito. É o caso do ex-governador de Roraima, Neudo Campos, que estava em prisão domiciliar. A defesa pediu a sua libertação e hoje o Tribunal de Justiça do Estado determinou a retirada da tornozeleira eletrônica. Neudo Campos, que era do PP e hoje está sem partido, foi condenado em segunda instância por peculato no escândalo dos gafanhotos, um esquema que desviou 230 milhões de reais dos cofres públicos. Um dia depois de deixar a prisão, também em decorrência da decisão do STF
proibindo condenados de cumprirem pena. Depois de decisão em segunda instância, o ex-presidente Lula participou de uma manifestação política em São Bernardo do Campo. O ato foi em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos, o mesmo lugar onde Lula se entregou à polícia no dia 7 de abril de 2018 para começar a cumprir pena por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Ele falou por mais de 40 minutos do alto de um caminhão. No discurso, Lula voltou a se dizer inocente e a criticar a Operação Lava Jato, os procuradores da Lava Jato de Curitiba, e chamou de canalha o então juiz Sérgio Moro, que o condenou, hoje ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Fez críticas também à atual política econômica. O ex-presidente, em alguns momentos, disse que não tem ódio no coração, apesar de ter passado 580 dias na prisão. Mas o tom do seu discurso foi de hostilidade a seus adversários políticos, com acusações e ataques ao presidente Jair Bolsonaro. Discordou de alguns militantes do PT que, segundo ele, pedem a derrubada do presidente, mas concluiu de forma agressiva. Eu vejo todos os companheiros que estão aqui reclamar que está difícil levar o povo para a rua. Tem gente que fala que precisa derrubar o Bolsonaro, tem gente que fala impeachment, tem gente que fala... Veja, esse cidadão foi eleito. Ele foi eleito. Democraticamente, nós aceitamos o resultado da eleição. Esse cara tem um mandato de 4 anos. Agora, ele foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para governar para os milicianos do Rio de Janeiro. O ex-presidente Lula celebrou ainda a vitória de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner na Argentina. Defendeu a eleição de Evo Morales na Bolívia, suspeita de fraude. Disse que o Brasil precisa ser solidário ao povo da Venezuela. E disse também que a partir de agora vai percorrer o Brasil para fazer oposição. No seu discurso, o ex-presidente Lula usou palavras chulas e disse inverdades sobre a Globo, que divulgou a seguinte nota, abre aspas, a Globo repudia os ataques do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A prova de isenção da emissora são a transmissão na íntegra pela Globo News dos discursos que o ex-presidente fez ontem e hoje e as reportagens a respeito no Jornal Nacional. Também prova a sua isenção o fato de que é alvo de ataques de ambos os extremos do espectro político, hoje tão radicalizado. A Globo faz jornalismo sério, de qualidade e continuará a fazer, sem se intimidar e sem jamais perder a serenidade. Fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro, até o momento, não se pronunciou sobre os ataques de Lula. Pela manhã, numa rede social, ele disse: amantes da liberdade e do bem somos a maioria. Não podemos cometer erros. Sem um norte e um comando, mesmo a melhor tropa se torna num bando que atira para todos os lados, inclusive nos amigos. Não dê munição ao canalha, que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa. Também antes do discurso de Lula, hoje à tarde, o presidente disse que não comentaria os ataques dirigidos contra ele ontem no primeiro discurso. A grande maioria do povo brasileiro é honesto, trabalhador, e nós não vamos dar espaço, né, nem contemporizar com o presidiário. Ele está solto, mas continua com todos os crimes dele nas costas. Tá vendo? O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, evitou responder aos ataques de Lula contra ele. Moro publicou em uma rede social: aos que me pedem respostas a ofensas, esclareço. Não respondo a criminosos, presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas. A força-tarefa da Lava Jato em Curitiba e o ministro da Economia, Paulo Guedes, disseram que não vão se manifestar sobre as declarações do ex-presidente Lula. Em algumas cidades do país, houve atos contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. Em São Paulo, um grupo maior de pessoas se reuniu na Avenida Paulista, em frente à sede da Federação das Indústrias do Estado. E um grupo menor ficou em frente ao MASP, também na Paulista. O ato foi organizado pelo movimento Vem Pra Rua.
No Rio, teve protesto na orla de São Conrado, em frente ao prédio onde o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, tem um apartamento. Os manifestantes estavam com faixas em apoio à lei que prevê a prisão em segunda instância. Em Curitiba, os manifestantes ocuparam um quarteirão perto da Justiça Federal do Paraná. Eles levaram cartazes criticando o Supremo Tribunal Federal e apoiando a Operação Lava Jato. Em Porto Alegre, os manifestantes levaram faixas contra a impunidade ao Parque Moinhos de Vento, zona norte da capital gaúcha. As duas pistas da avenida foram fechadas. Em Goiânia, a manifestação foi em frente à Superintendência da Polícia Federal. Os manifestantes fizeram uma caminhada na Avenida Beira-Mar, na praia de Boa Viagem, no Recife. Um grupo usou fantasias representando os ministros do STF. A manifestação começou em frente ao Congresso Nacional, em Brasília, com um grupo de pessoas vestidas de verde e amarelo e com bandeiras na mão. No início da noite, parte dos manifestantes foram para a frente do Supremo Tribunal Federal protestar contra a decisão dos ministros. As obras de ampliação da faixa de areia da Praia de Iracema, em Fortaleza, têm provocado questionamentos de ambientalistas. O tamanho da obra, com mais de 1 quilômetro de extensão na orla de Fortaleza, chama a atenção de moradores e turistas. Nossa, foi uma surpresa. Confesso que se eu soubesse que estivesse nesse canteiro de obra toda, eu não teria vindo. A prefeitura orçou em 68 milhões de reais a obra no principal ponto turístico de Fortaleza. A praia de Iracema vai receber 80 metros de faixa de areia mar adentro. É parte de uma ampliação do calçadão da Beira-Mar, com a instalação de quiosques padronizados e equipamentos de esporte. A areia retirada do fundo do mar já cobriu toda essa área, que antes era uma barreira formada por rochas. A água do mar vinha até aqui perto. Na prática, Fortaleza ganhou mais uma praia, mas ambientalistas alertam que muitas espécies marinhas podem ser prejudicadas. Nesse solo embaixo d'água, a gente tem os recifes de arenito e recifes de coral. Esses recifes eles são a base da cadeia alimentar para uma rica diversidade de peixes nativos do Ceará. E esses peixes, por sua vez, vão ser fonte de alimento para as tartarugas, para os golfinhos e para peixes maiores, né? O que nós podemos ver é um impacto imediato com o soterramento dessa base da cadeia alimentar. A Prefeitura de Fortaleza diz que levou em conta estudos de impacto ambiental. Foi feito estudos, recolhimento de amostras, mergulhos, estudos batimétricos, apresentados ao Ministério Público, e após só a comprovação de que o local onde a gente retirar a areia, a jazida desse local, ele não traria nenhum impacto ambiental de grande porte aqui para essa área da cidade. 3 institutos ambientais entraram com uma ação na Justiça pedindo a suspensão da obra e a retirada das máquinas do local, alegando que os animais prejudicados precisam ser poupados imediatamente. A vida marinha, né, as tartarugas, tem projetos de preservação da vida marinha aqui. Uma obra totalmente desnecessária e que não foi pensada em momento nenhum no impacto em relação ao meio ambiente. A Prefeitura diz que, além dos estudos encomendados não revelarem este impacto ambiental, a obra tem a função de conter a ameaça de avanço do mar. Essa obra, além de necessária para a cidade, pela questão do turismo, da economia, do desenvolvimento da cidade, era necessário para conter esse possível avanço, que se isso não fosse feito a essa época, a gente poderia ter que fazer isso à medida de urgência para evitar algum transtorno bem maior para a cidade de Fortaleza. A Justiça Federal do Ceará analisa um pedido de institutos ambientais para suspensão da obra e retirada das máquinas do local. E mais 2 praias do litoral norte do Espírito Santo registraram hoje pequenos fragmentos de óleo. De quadriciclo, José Luiz monitora as tartarugas que desovam na praia de Uruçuquara. Foi ele quem viu os primeiros fragmentos de óleo na areia. Gruda nas mãos, gruda aonde você encosta, ele gruda. Homens da Marinha se juntaram a equipes da Prefeitura de São Mateus para fazer a limpeza. E elas não vêm em grandes pedaços, estão vindo bem pequenos. Isso quer dizer que vai dar mais trabalho ainda, né? Esse produto encontrado aqui na praia de Uruçuquara ainda vai ser analisado, mas é muito semelhante ao que apareceu na praia de Guriri, que fica mais ao norte aqui do Espírito Santo. Esse produto de Guriri já foi analisado e a Marinha não tem dúvida. É o mesmo óleo que apareceu nas praias do Nordeste. Perto dali, na praia de Barra Nova, também apareceram vestígios de óleo. No sul da Bahia, equipes do Ibama avistaram no mar essa mancha que tem 10 metros de comprimento.
Na península de Maraú, o óleo voltou a aparecer numa praia. No norte do Espírito Santo, como a quantidade de óleo é considerada pequena, as praias não foram interditadas e hoje ficaram cheias. A Marinha acredita que o óleo vai continuar se deslocando em direção ao sul. Continuamos monitorando, continuamos acompanhando. Como a corrente aqui nessa região ela segue para o sul, é previsível que essa mancha continue a se deslocar, mas como temos acompanhado, cada vez com menor intensidade. O IBAMA anunciou hoje que o incêndio na reserva indígena Araribóia, no Maranhão, foi extinto. Cerca de 60 brigadistas combateram o fogo numa das últimas áreas de floresta amazônica preservadas no estado. A polícia investiga se o incêndio tem relação com o assassinato do líder indígena Paulo Paulino Guajajara, morto numa emboscada por madeireiros no início do mês. E quase 1 milhão de moradores do interior de São Paulo começaram a enfrentar o racionamento de água nesta semana por causa da falta de chuva. A paisagem é de seca em 3 das 4 represas que abastecem Sorocaba, uma das maiores cidades do interior de São Paulo, com 680 mil moradores. Esta tem apenas 8% do volume total. A situação começou a piorar no mês passado, quando choveu muito pouco. Para vocês terem uma ideia, o volume esperado era este, de 100 milímetros ou 100 litros de água por metro quadrado. Mas choveu muito menos do que isso, só 12 litros por metro quadrado. O jeito foi fazer um rodízio no abastecimento. A cada 4 dias, moradores de 150 bairros ficam 13 horas sem água. Está no sufoco, isso que é a realidade. Em alguns pontos da cidade, as torneiras ficam secas, mesmo sem o rodízio. Segundo o Serviço de Água e Esgoto, é porque nas regiões mais altas, a água demora mais para chegar. Tem que pegar e guardar um galão de água, um balde, né? Para poder tomar banho, né? Jogar no banheiro, para beber, para cozinhar, para fazer café, tem que comprar galão. Quem tem criança sente ainda mais como a água faz falta. Às vezes as crianças chegam da escola, precisa de água, né, para se limpar, tomar um banho, e não tem. A piscina, que era para refrescar, virou reservatório. E os hábitos tiveram que mudar. A gente toma banho rápido, usa pouca louça, procura de até às vezes comprar comida para não ter que sujar mais louça e ficar na pia. Em Salto, onde também tem racionamento, guardas municipais estão de olho no desperdício. Quem for flagrado fazendo uso inadequado da água, lavando calçada, pode ser multado. E a multa é de R$ 332 ou 1/3 do salário mínimo. Tudo para evitar que a situação fique ainda pior. Aí quem está economizando também passa a sofrer junto com aquele que esbanjou. Então nós temos que se unir e todos colaborarem. Hora de ver a previsão do tempo para amanhã com Anne Lotterman. Boa noite para você, Anne. Eu começo perguntando como é que fica o tempo na minha região, o Nordeste. Vamos lá, Larissa. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o período chuvoso do Nordeste já passou e agora o que predomina são as massas de ar seco que impedem a formação de nuvens de chuva. E olha como está o mapa de umidade para amanhã. Muito seco no interior nordestino, só na faixa litorânea é que a umidade fica um pouco mais alta. Em João Pessoa, terra da Larissa, a umidade fica em torno dos 60%. Não será suficiente para provocar chuva, então vai ser um dia de calor danado, como os pessoenses costumam dizer. Máxima de 32 graus. Tempo firme também com sol e calor em Teresina, Fortaleza, Natal e São Luís. Temperaturas aí acima dos 30 graus. Anne, boa noite para você. Vamos agora para a região centro-oeste e mais precisamente para o coração do Brasil, o estado de Goiás. Vamos lá, Matheus, começar com o seu estado, então, começar com Goiás, que está aí na rota da chuva e do calor neste domingo. Na capital Goiânia, a máxima deve chegar aos 35 graus. A umidade que está vindo da Amazônia e esse calorão aqui vão alimentar as nuvens de chuva. Por isso, entre a tarde e a noite, podem ocorrer pancadas de chuva fortes. Essa umidade que eu falei, que está vindo aqui da Amazônia, neste domingo, provoca chuva na maior parte do centro-oeste, principalmente no Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul, e chega também ao sudeste. No mar,
está passando uma frente fria e, por isso, tem previsão de temporal em São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Florianópolis e também Curitiba. No Rio Grande do Sul, o sol só vai aparecer nessa faixa oeste aqui do estado. Norte de Minas Gerais, Vitória, todo o estado do Amapá também tem previsão de sol amanhã e todo o interior, todo o Nordeste, como eu já falei, também domingo ensolarado. No norte do país, de onde vem grande parte da umidade do Brasil, o domingo vai ser assim, calorão e chuva, Boa Vista com máxima de 36 graus, Manaus com máxima de 33 e Porto Velho com máxima de 30. E atenção, cariocas, fluminenses, paulistas e paulistanos, a semana será chuvosa. Amanhã a chuva pode provocar alagamentos em São Paulo e a temperatura cai. Fica até friozinho na segunda e na terça-feira, onde a máxima não vai passar dos 22 graus. No Rio, atenção especialmente entre a noite de domingo e a madrugada de segunda, quando pode chover forte também. A temperatura cai, só volta a esquentar na quarta-feira, quando a máxima chega aí aos 30 graus. Tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, podemos ter problemas com deslizamentos nos próximos dias, viu? Larissa, Matheus, boa noite para vocês, ótimo domingo. Atenção redobrada então, Anne, bom domingo para você, obrigada. A seguir, o que o estudante não pode esquecer para a prova de amanhã do Enem? E a Justiça condena 2 policiais pelas mortes de 5 jovens no Rio. A Justiça condenou 2 policiais militares pelo assassinato de 5 jovens na zona norte do Rio. Foram mais de 20 horas de julgamento numa espera ansiosa das famílias. Há 4 anos, Carlos Eduardo, Roberto, Cleiton, Wilton e Wesley foram assassinados dentro deste carro em Costa Barros, na zona norte do Rio. Os meninos, que tinham entre 15 e 25 anos, voltavam de uma lanchonete onde comemoravam o primeiro emprego de Roberto. Os peritos contaram 111 buracos de balas no carro. Os PMs alegaram que revidaram tiros disparados pelos 5 jovens. A perícia mostrou que a arma usada era fuzil e que todos os tiros vieram de fora para dentro. Não aceito o que fizeram com meu filho, o que fizeram com os meninos. Foi uma coisa desumana. Ontem, 2 dos 4 policiais foram condenados por 5 homicídios duplamente qualificados. O sargento Márcio Darcy Alves dos Santos recebeu uma sentença de 52 anos e 6 meses de prisão. Além dessa pena, o soldado Antônio Carlos Gonçalves Filho deve cumprir mais 8 meses e 5 dias por crime de fraude processual. O PM Tiago Rezende Viana Barbosa deve ser julgado em outra data. E o cabo Fábio Pisa Oliveira da Silva foi absolvido de todas as acusações. As famílias dizem que foram 4 anos de muito sofrimento e de espera por justiça. Por isso, não se conformaram com a absolvição de um dos policiais. O Ministério Público e os assistentes de acusação já recorreram da decisão. E o caso vai para a análise do Tribunal de Justiça. Eu queria que o nosso filho voltasse para nosso Hilário, mas infelizmente isso não pode, é que o Estado repare esse dano. A Polícia Federal está investigando a suspeita de irregularidades na aplicação da prova do Enem no domingo passado. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de 2 aplicadoras da prova em Fortaleza. Eles apreenderam celulares que vão passar por perícia. Se as fraudes forem comprovadas, as 2 mulheres poderão pegar até 5 anos de prisão. Outros casos estão sendo investigados no Rio de Janeiro e na Bahia. Amanhã é a segunda e última etapa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os moradores de uma comunidade quilombola de Mato Grosso do Sul tiveram aulas com professores voluntários. Independente de que a gente vê aqui calor, sol, no caso, chuva, frio, o sorriso no rosto é a primeira coisa que a gente encontra, a alegria é a primeira coisa que a gente encontra. A Devanir tenta uma vaga em agronomia. A maioria que planta hortaliças, hortifrutis, e eu quero ajudar a minha comunidade. Neste domingo, mais de 5 milhões de estudantes estão inscritos para a prova do Enem. Serão 90 questões de matemática e ciências da natureza, química, física e biologia. Os portões abrem ao meio-dia e fecham à 1 da tarde. A prova começa às 1h30, horário de Brasília.
O candidato tem que levar um documento oficial com foto, caneta esferográfica preta feita de material transparente. Celulares vão ficar guardados, mas cuidado, se emitir qualquer som, o candidato pode ser desclassificado. A maioria dos especialistas defende que Enem não é assunto para se pensar nesse sábado, véspera da prova. Química, física, biologia, matemática, coisa para se pensar só amanhã a partir da 1 da tarde. Nessa escola de Belo Horizonte, a palavra-chave é relaxar. Tem aluno na sala de aula e aqui eles levam essa palavra bem a sério. A escola contratou 6 massagistas. Você está pensando aí na equação de segundo grau? Não. Tá pensando na estrutura do DNA? Não. É bom pra gente não ficar estudando e a gente sair, dar uma relaxada, é mais tranquilo. A gente não recomenda que os meninos busquem livros na véspera. Por quê? Pode aparecer um ou outro conteúdo que eles não tenham tanta familiaridade e deixe isso preocupado. E se na prova não tem mágica, na véspera teve. Os estudantes assistiram a um show de ilusionismo, mágicas com matemática. Agora, Larissa, além de Enem, amanhã também é dia de Fantástico e com estreia. É a nova temporada da Jornada da Vida. O destino agora é a Índia. Montanhas consideradas morada dos deuses. E a 4.000 metros de altitude, a nascente de um rio sagrado. E aqui o Ganges começa a sua jornada, uma jornada como nenhuma outra. Os detalhes da descoberta no Brasil do mais completo fóssil do primeiro predador do mundo, um dinossauro com mais de 230 milhões de anos. A cabeça grande e a boca de dentes serrilhados fazia dele o mais temido predador da época em que ele viveu. A atriz Heloísa Périssé conversou com o Dr. Drauzio Varela sobre como enfrentou um câncer raro. Eu tenho vontade de viver com muito mais delicadeza do que eu já vivi até então. Uma pesquisa alerta para a onda de fake news que tentam convencer pais a não vacinarem seus filhos. O quebra-cabeças para montar os novos submarinos brasileiros. Por que esse carro está tapando a janela do apartamento? Se ele estiver dormindo, ele vai ser incomodado. O repórter secreto vai mostrar os defeitos em prédios erguidos à base de corrupção. Onde estão essas crianças africanas que saíram do Rio de Janeiro com documentos brasileiros? É investigação, é fantástico, é amanhã, é depois do Faustão. Você vai ver. Daqui a pouco, os alemães celebram nas ruas os 30 anos da queda do Muro de Berlim. E há uma semana do GP do Brasil de Fórmula 1, a homenagem a um dos maiores pilotos da história. Na Bolívia, policiais se juntaram aos protestos contra o presidente Evo Morales. Agentes da capital, La Paz, e de outras 3 regiões do país se uniram aos manifestantes. Grupos a favor e contra Morales fazem protestos há 3 semanas. 3 pessoas morreram e quase 400 ficaram feridas. A oposição denuncia fraudes na eleição de Morales para um 4º mandato. O presidente afirma que um golpe de Estado está em curso. Manifestantes fizeram hoje, em Hong Kong, mais uma vigília para lembrar a morte de um estudante nos protestos que acontecem há quase 6 meses no país. 8.000 pessoas participaram da homenagem perto da sede do governo. Elas usaram a luz dos celulares para iluminar o céu da capital. O ato foi um dos poucos que tiveram a autorização da polícia para ser realizado. E a Alemanha recordou hoje os 30 anos da queda do Muro de Berlim. As flores nas rachaduras do concreto são para homenagear as centenas de mortos e os mais de 75.000 alemães orientais presos pela ditadura comunista, que caiu no mesmo dia em que o povo destruiu o muro que cerceava sua liberdade. Muitas pessoas foram vítimas da ditadura do partido que governava a Alemanha Oriental, disse a primeira-ministra Angela Merkel. E eu também quero lembrar os crimes cometidos contra os judeus na Alemanha. Foram crimes contra a humanidade, uma rachadura na civilização. Por coincidência, foi também num dia 9 de novembro que os soldados de Hitler atacaram judeus no que ficou conhecido como a Noite de Cristal.
quando mais de 30 mil homens foram levados a campos de concentração. Ao lembrar os horrores do nazismo, Merkel demonstrou também sua preocupação com o crescimento de um partido nacionalista acusado de racismo e xenofobia, que ameaça fechar fronteiras se chegar ao poder. Foi na noite de 9 de novembro de 1989 que se rompeu a barreira que dividia a Alemanha. Os regimes comunistas patrocinados pela União Soviética eram ineficientes, corruptos e tinham apodrecido. A Alemanha Oriental foi só um dos primeiros a cair. A derrubada do Muro de Berlim entrou para a história como um gesto ao mesmo tempo concreto e simbólico. Um dia em que o mundo inteiro comemorou a reconquista da liberdade. Já estava escuro 30 anos atrás, quando os alemães saíram às ruas para derrubar o autoritarismo. A grande celebração desse sábado também foi à noite, e diante do mesmo portão de Brandemburgo, onde o Muro de Berlim começou a cair. Os organizadores do GP do Brasil de Fórmula 1 homenagearam Ayrton Senna, hoje, em São Paulo. É uma história que une gerações. Meu pai gravou as corridas e desde que eu era pequeno ele me mostrou, fez trazer essa paixão e virar isso aqui na pele agora. Marcas que vão além do ídolo eternizado no próprio corpo. Senna é inesquecível e hoje a gente está aqui celebrando ele. Foram 3 títulos mundiais e uma carreira vitoriosa. E o início de tudo isso está aqui. O carro que Ayrton Senna usou na primeira temporada na Fórmula 1, 1984. Bem diferente do que os pilotos encontram hoje. A Toleman de 35 anos atrás e a simplicidade de um painel com pouquíssima tecnologia. Era tudo no braço, inclusive para trocar a marcha com cabo de madeira. Felipe Massa foi um dos escolhidos para conduzir essa volta no tempo. É uma emoção tão grande para a gente estar participando desse evento, mas pela história, né, que representa esses carros aqui em São Paulo, que é a nossa cidade, a cidade do Ayrton. Mas a idade do motor pesou e ele precisou de ajuda para voltar para os boxes. Ainda tinha mais, a Lotus Preta de 1985. Carro da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1 no Grande Prêmio de Portugal em Estoril. No volante, outra lenda do automobilismo, bicampeão mundial Emerson Fittipaldi. Para mim é uma honra pilotar esse carro, eu tenho certeza que eu estou emocionado, o Felipe Massa também está emocionado, é um momento muito especial para nós. Emoção para todos, parecia um domingo de corrida, daqueles com música. A seguir, o algodão colorido que virou produto de exportação na Paraíba. E o espírito sempre moderno da arquitetura de Goiânia. Goiânia abriga o maior acervo Art Deco do Brasil. O movimento artístico que surgiu na França inspirou os primeiros prédios da cidade nos anos 1930, quando a capital foi transferida da cidade de Goiás para lá. Você vê agora na reportagem de Honório Jacometo, Sérgio Rodrigues e José Washington. Uma cidade com milhares de edifícios, conectada ao que existe de mais moderno. Esses elevadores produzem a própria energia. Goiânia é uma cidade que tem isso no DNA dela, né? De estar sempre inovando. Em meio a esta paisagem cheia de concreto, ferro, vidro, está o prédio comercial mais alto do país. Ele facilmente se encaixaria numa metrópole como Nova York. São 191 metros de altura, 50 andares. Por trás desses espelhos, dessas paredes, existe muita tecnologia trazida de 15 países. Aliás, modernidade é algo que sempre esteve presente na vida de Goiânia, desde a sua criação na década de 1930. Os contornos, os traçados, os materiais usados na construção do Palácio das Esmeraldas, a sede do governo, foi tudo inspirado no Art Deco, o movimento que ganhou força em Paris em 1925, direto da França, aqui para o coração do Brasil. As construções são caracterizadas por traços geométricos e linhas retas. Os prédios foram erguidos no auge do estilo Art Deco,
que coincide com a fundação da cidade. Foi realmente uma cidade que rompeu com a questão do barroco, do colonial e se tornou uma das primeiras cidades modernas do Brasil. Goiânia é a capital com o maior conjunto Art Deco tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional. O teatro, a Torre do Relógio. É uma cidade bem construída, né? Bem planejada, bem projetada. O trampolim e a mureta no Parque do Lago das Rosas. E a estação de trem, que impressionava a quem chegava pela primeira vez à nova capital. Como o Art Deco, Goiânia nasceu para ser simples e, ao mesmo tempo, moderna. Apesar da cidade ter esse desenho aberto e contemporâneo, a população ainda é muito esse jeitão meio interiorano. Essa coisa assim de estar aberta para o novo, mas ao mesmo tempo querer manter todas as suas tradições e seus valores. Cidade linda, né, Larissa? Está convidada a conhecer. Já quero visitar. Agora eu te convido e convido aos brasileiros também para conhecerem uma das belezas da Paraíba. Agricultores investem no cultivo de um algodão orgânico naturalmente colorido. O produto gera riqueza no campo e despertou o interesse da indústria têxtil, como mostram os repórteres Juliano Roque e Alexandre Frazão. Num Brasil tão diverso, produtores rurais do agreste paraibano se orgulham de ter uma paleta de cores naturais. Em Salgado de São Félix e em mais 4 municípios, o algodão colorido desenvolvido pela Embrapa de Campina Grande nasce naturalmente em tons de marrom, verde e vermelho. O marrom tem um pigmento mais forte, já o verde e o vermelho são bem clarinhos. Ele é ecológico porque os resíduos dele, como não precisa de atingir, não são jogados em mananciais, né, que normalmente ocorre com as grandes indústrias, que um pouco dos resíduos vão para esses mananciais. Os agricultores gastam menos dinheiro com irrigação, porque esse tipo de algodão é mais resistente do que o branco e precisa de menos água. A pouca chuva que caiu nos últimos 4 meses foi suficiente para molhar os 2 hectares da família de Faustino, que plantava milho. Mas agora ocupa o pedaço de terra com algodão. O milho a gente perdia, pouca chuva, o algodão, que é mais resistente ao sol, né? Aí a chuva, como é escassa, é a única lavoura que está dando um pouco de rendimento no final do ano. A produção não usa veneno, é sustentável e por isso mais valorizada. A Paraíba produz 783 toneladas de algodão por ano. Muita gente não sabe que o algodão colorido cultivado no interior do estado é transformado em arte muito valorizada no exterior. Agora, o foco dessa confecção está sendo a preparação da nova coleção da marca. É moda masculina, feminina, genuinamente paraibana, para clientes na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, Japão e Arábia Saudita. A empresa confecciona 2.000 peças por mês, como este vestido de algodão colorido e detalhes em renda renascença paraibana. O tecido orgânico de alta qualidade gera emprego e renda para dezenas de costureiras e rendeiras. Por incrível que pareça, hoje é a matéria-prima têxtil mais inovadora que o país tem. E ser justamente da Paraíba, de um estado onde não tinha nenhuma referência em moda a nível nacional. Ninguém sabia de moda da Paraíba. E hoje, pelo contrário, a gente pode dizer que, em termos de moda sustentável, algodão orgânico, a Paraíba hoje, com esse trabalho da gente, é uma referência no país. A seguir, os gols de sábado. E a dobradinha brasileira no Mundial de Atletismo Paralímpico. Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro publicou numa rede social um comentário sobre os ataques de hoje do ex-presidente Lula. Bolsonaro escreveu, abre aspas, não responderei a criminosos que por hora estão soltos. Meu partido é o Brasil, fecha aspas. O Brasil vai disputar a final do torneio internacional de futebol feminino contra a China. A seleção brasileira continua invicta sob o comando da técnica sueca Pia Sundhage.
Foram 4 vitórias e um empate. A Globo transmite a decisão amanhã, às 8h30 da manhã, no horário de Brasília. E logo depois do futebol tem o esporte espetacular. Olá, boa noite. Amanhã um encontro de craques do Flamengo. Júnior e Felipe Luiz falam da final da Libertadores. Só quem é flamenguista sabe o que representa esse momento, né? Para um fã, como eu, como um torcedor, e poder estar vivendo esse momento aqui do lado do ídolo, né? Se você pegar o Zico e botar nesse time de hoje, esse time ganharia do nosso. Eles ganharam a fama de jogadores folclóricos. Muita gente me conhece só por meme, então vocês têm que começar a olhar um pouquinho para mim também como jogador de futebol. Mas será que isso ajuda ou atrapalha a carreira? Isso gera até emprego, viu, gente? E tem a final do Ipom, marcada pela emoção. 4 judocas brigam pelo prêmio de disputar um dos maiores torneios do mundo. É amanhã, depois de Brasil e China no futebol feminino. E o domingo de manhã tem outra atração, a Mega Rampa. Para quem vive numa cadeira de rodas, o skate tinha tudo para ser apenas um brinquedo. Mas esse não é o caso. A falta de movimento nas pernas nunca impediu Aaron Wills de fazer o que bem entendesse. Ele nasceu com uma anomalia na coluna cervical e por isso foi abandonado pelos pais biológicos. Foi a família adotiva que o ensinou a não ter limites. Wills conta que por causa do irmão mais velho, cresceu assistindo a skatistas profissionais como o brasileiro Bob Bunny. De tanto vê-los, decidiu tentar fazer a mesma coisa, mas numa cadeira de rodas. E assim foi. A cadeira passou a desafiar os obstáculos que teoricamente eram só do skate, inclusive o maior deles. Estar no topo da mega rampa, numa cadeira de rodas, e ter a coragem para encarar essa descida onde é possível alcançar até 80 km por hora. Esse é um desafio muito difícil e perigoso. Tanto que ele já tentou outras vezes, nenhuma deu certo. O maior problema foi completar o salto por cima desse vão aqui atrás de mim. Alguém me empurra, eu preciso de velocidade. Ele caiu com a costela ali em cima do landing, na parte reta ainda. Já tira o ar dele, ele... Acho que precisa de mais velocidade, precisa mais velocidade. Aí parou tudo. Ele foi pra frente e perdeu os dentes. Perdeu os dentes, mano. Quebrou os dentes da frente. Eu fiz de novo. Ah, não, me desculpem. Depois dessas tentativas frustradas, o Wills voltou a encarar uma mega rampa no Maracanã na abertura dos Jogos Paralímpicos de 2016. Mas para ele não foi o suficiente, porque aquele salto terminou num colchão de ar. Progresso é tentar algo novo, e quando você vence um desafio, sente que pode fazer qualquer coisa. Por isso, Aaron Wills teve a coragem de voltar ao topo da mega rampa. O resultado a gente mostra amanhã dentro do Esporte Espetacular. Imperdível. Hora dos gols de sábado no futebol brasileiro, começando pela Série A e lá em Goiás. Em Goiânia, o Santos visitou o Goiás e fez 1-0 com esse golaço do Soteldo. O baixinho pegou na veia. Aí, o Soteldo deixou o Marinho na cara do gol para aumentar. Depois foi a vez do Marinho retribuir. Deu o passe para o Soteldo fechar o placar. Santos 3, Goiás 0. Em São Paulo, teve clássico entre Palmeiras e Corinthians. Gustavo Gomes cabeceou a bola no braço do Manuel. Pênalti para o Palmeiras. Gustavo Scarpa cobrou e Walter fez a defesa. Os gols só saíram nos acréscimos do segundo tempo. Aos 47, Michel Macedo acertou um chutaço. Corinthians 1-0. Aos 48, a bola sobrou para o Bruno Henrique empatar. Palmeiras 1, Corinthians também 1. Pela Série B, o Sport venceu o Criciúma no Recife por 1-0, gol do Guilherme. E o Brasil fez dobradinha no Mundial de Atletismo Paralímpico em Dubai. Petrúcio Ferreira conquistou o ouro e Tomás Juan ficou com a prata na final dos 400 metros para atletas com membros superiores amputados.
E o Jornal Nacional fica por aqui, Larissa. Como a gente diz no Nordeste, oxente, mas já? Já é hora de agradecer. Primeiro, aos 7 milhões de goianos que estiveram sentados aqui comigo nesta bancada. A TV Anhanguera, minha casa, que tem uma competente equipe, sem ela não seria possível estar presente nessa noite. A TV Globo pela oportunidade. E a você, Larissa, pela gentileza, pela parceria ao longo desses 3 meses. O que nós temos visto aqui é um exemplo da diversidade brasileira e a renovação do compromisso do JN com o bom jornalismo e com o país. Eu estou honrada e agradecida por esta possibilidade. E, Matheus, aqui eu estou certa de que sou mais do que a jornalista Larissa Pereira. Aqui eu sou Paraíba e tenho orgulho disso. Encerro com o tradicional boa noite de um jeito que os goianos já conhecem bem. Tchau, obrigado. Boa noite e um ótimo domingo para você.